O Messias retornou ao Pai, mas com a promessa que depois de 2 dias, ou seja, 2000 anos, voltaria para buscar a sua verdadeira igreja, os salvos. Todos que crerem nele e amaram seu próximo se salvará e herdará as moradas vazias deixadas pelos caídos no reino, as 500 milhões de casas, mais 3 que o Messias e as 2 testemunhas deixarão de habitar para as entregar aos novos irmãos, as quais serão ocupadas por todos aqueles que creram no Pai e na sua palavra. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse eles preparar o lugar, eu não teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Agora eu vou contar uma coisa que aconteceu há 50 anos atrás. Né? Mais ou menos 50 anos, 55 anos mais ou menos atrás. Acho que os irmãos lembram da passagem que o Messias disse para os nossos irmãos apóstolos, que eu estou indo para sua casa, para a casa do Pai, e lá eu vou preparar a casa de vocês. Ali ele está falando dos apóstolos, e claro, de todos os salvos. Há 50 anos atrás, 55 anos atrás mais ou menos, o Pai e o Messias estavam contando. Eu vou contar uma historinha para vocês, os irmãos vão entender mais ou menos. Uma historinha só para vocês verem. O Pai e o Messias estavam conversando. E aí o Pai e o Messias estavam conversando e eles estavam lendo livros. Esses livros são dos irmãos salvos. Que, quando for salvo, os livros são destruídos. Não tem mais livros. Salvo não precisa ter livro, salvo não precisa de ter nada. Salvo está salvo, quem tem que ter livro são os condenados por julgamento. Os salvos são, depois que acabar tudo, o Pai e o Messias, os livros dos salvos são esquecidos, são destruídos. Mas até lá, o Pai ainda estava, ele usa o livro dos salvos ainda. Só uma historinha para vocês não entender. Então o Pai e o Messias estavam lendo os livros dos salvos. E aí o Messias falou, só um exemplo, tá? Falou para o Pai. Hoje é dia de preparar mais casa, Pai. Mais casa. Aí ele pegou o livro de alguns irmãos salvos e começou a ler. Messias falando, Pai, nós vamos preparar as casas para nossos irmãos, né? E eu vou dizer para vocês como que vai ser preparada a casa de vocês. Talvez os irmãos não saibam, mas hoje vocês vão ficar sabendo. Quem está preparando a casa de vocês foi vocês mesmos. Talvez você não está entendendo, né? No livro de vocês, tudo que vocês fizeram, tudo que vocês viram e que vocês gostaram, que não seja parte da maçonaria do sistema dos anjos caídos, resumindo, máquinas, coisas feitas por mão de homens, mas tudo que vocês gostaram, vamos supor, uma flor, uma cor, um lago, um animal. O Pai pegou o livro de cada um de vocês, o Pai e o Messias, e começou a observar o livro da vida de vocês. Aí o Messias conversando com o Pai, vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, que irmão que eu posso dar. Eu queria dar para todos os irmãos. Vamos supor, todos os irmãos, ele pegou o livro de vocês e começou a ler o Messias. Vamos supor que o irmão Paulo, quando era criança, ele observava as coisas que foram feitas pelo Pai. Aí foi anotado no livro. O Paulo gosta, vou dar um exemplo. O Paulo gosta da cor azul. O Paulo gosta daquele animal ali. O Pai foi anotando. Há 50 anos atrás, o Pai e o Messias começaram a sentar e começaram a pegar tudo isso que vocês gostaram. Vamos supor, uma pedra, vamos supor assim, coisas que o Pai fez, não coisas feitas por mão de homens. Um animal, uma cor, sabe? O que vocês gostariam de ter perto da casa de vocês? Qual é a cor que vocês gostariam das pedras que fossem? Porque lá existe. É que aqui nesse mundo existe igual o ouro. O ouro aqui no mundo vocês só conhecem o ouro amarelo ou rosado, mas tem ouro de várias cores. Os diamantes têm várias cores. As jaspas são várias cores, as pedras são várias cores. Lá é diferente, igual aqui, lá tem tudo. E aí o Pai foi observando tudo que vocês gostam. Vamos supor. Eu queria ter uma casa um dia e eu queria acordar de manhã, abrir a janela e ver um panda brincando no meu quintal, assim, brincando em frente à casa. O Pai foi pegando tudo isso de vocês, cada um de vocês, e passou para o Messias. Olha, eles gostam disso, gostam daquilo. Aí o Messias olhou para o Pai e falou, então vamos preparar do jeito que eles gostam a casa deles. Tudo que eles não tiveram lá no mundo dos caídos, a gente vai preparar aqui. Então, quando o Messias diz que vai subir ao reino do céu para preparar as casas dos apóstolos, de todas as pessoas, ele está dizendo que vai preparar porque ele está lendo o livro de vocês e está fazendo a casa de vocês do jeitinho que vocês queriam, do jeitinho que vocês gostam. Como que ele faz isso? Quando vocês eram, ele usou muita parte de quando vocês nasceram até a idade, vamos supor, um exemplo, dos 10 anos, que é a idade mais pura.
É a idade que vocês gostam de olhar das coisas que o pai fez. Vamos supor, do nascimento até os 10, 12 anos de idade. Então, tudo que vocês olharam nessa idade, tudo que vocês gostaram, foi escrito no livro da vida de vocês. Aí o Messias está pegando o livro agora, e está lendo o livro, e está fazendo a casa do jeitinho de que cada um de vocês gostariam de ter. Esse é o presente que o pai e o Messias vai dar para vocês. A casa, o Messias só foi preparar, mas quem fez a casa são todos vocês. Todos vocês estão fazendo a casa. Quando vocês eram crianças, tudo que vocês olharam, que admiraram, que vocês gostaram, foi anotado no livro de vocês, e agora o Messias pegou esse livro e está preparando a casa de vocês. É interessante, né, irmão? Isso aconteceu mais ou menos 55 anos atrás, 50 anos atrás. Mas, então, quando vocês chegarem lá, vocês que construíram praticamente a casa. Tudo que vocês gostaram quando era praticamente criança, foi transmitido para o livro da vida, o Messias pegou, leu e viu o que vocês gostam, e vai colocar tudo na casa de vocês. Isso que ele faz é para demonstrar o amor deles por vocês. Porque ele está vendo a luta de vocês, ele preparou a montanha para vocês, preparou o lugar para vocês não conhecerem a morte, está preparando as casas de cada um de vocês. Tudo que vocês olharam que o Pai criou aqui na Terra está lá escrito. E o Messias só está dando os últimos, vamos dizer assim, os últimos retoques do que vocês queriam. Então a casa lá em cima, foram vocês que fizeram. Quando você chegar lá, vai estar do jeitinho que vocês querem, além. Quer dizer, milhões de quilômetros de luz. É muito. Não dá para se pensar. Vocês vão ter que chegar lá para ver, vocês vão ver o que o Pai e o Messias preparou para vocês. E nada mais é do que vocês queriam. Mas é assim, tudo livre. É como eu digo para os irmãos, você vai acordar de manhã, vai ter um leão passando na frente da sua casa. Um urso. Ué, mas vai passar na frente da sua casa. Você vai olhar assim, ele vai estar lá deitado, brincando na frente da casa de vocês. Assim. Coisa mais normal do mundo. Aqui não, aqui eles são selvagens, mas lá não. Lá eles brincam com todo mundo. Eles são, não existe maldade lá em cima, entendeu? Não, quem escutou na casa de vocês foi o Messias, tá? Foi ele. Eu disse, o Messias estava aí, ouviu, e só conversou. Só passou para mim, só. Aí só para lembrar que ele está com vocês. Então, para vocês não ter dúvida, entendeu? Ele está mostrando para vocês que ele está com você. Aí do lado de vocês. Ele está sempre na casa de vocês. É que vocês têm que abrir o coração e sentir. Ele está aí sempre. Sempre. Sempre ele passa na casa de algum irmão e fica um pouquinho olhando, observando vocês. Ele está sempre por aí. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. É melhor que eu vá embora. Porque se eu não for, o advogado não virá a vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é o pecador, quem é o justo e quem será condenado. Quem é o pecador? Aquele que não acredita em mim. Quem é o justo? Sou eu. Mas não mais me verão porque eu vou para o Pai. Quem será o condenado? É o príncipe desde o mundo, que já foi condenado. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos encaminhará em direção a ela, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e lhes anunciará as coisas que hão de acontecer. O Espírito da verdade manifestará a minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu e interpretará para vós. Tudo que pertence ao Pai é meu também. O Espírito vai receber daquilo que é meu e interpretará para vós. E isso vocês vão começar a entender agora. Tudo isso que o Pai está fazendo para vocês, sabe? Tudo que o Pai está fazendo, o Messias, os apóstolos passaram, sabe? A casa de vocês, tudo. É como o Pai estivesse falando para vocês todos, pedindo obrigado por acreditar nele e ajudar ele a repor as casas no reino do céu, completar o 1 bilhão e 503 milhões de irmãos